Bom dia, paz do Senhor, meus amigos, minhas amigas. Eu quero primeiramente agradecer a você que está acompanhando, a você que é a primeira vez que está vendo um vídeo do canal. Eu te agradeço, Deus te abençoe e não pense duas vezes em se inscrever, vale muito a pena, porque este canal é um canal simples, porém abençoado, porque aqui eu tenho falado com sinceridade sobre a questão da vida cristã. E o foco principal é a preparação para a vinda de Jesus aqui neste canal, é a propagação da palavra da verdade, do amor de Jesus, de Deus. Então vale muito a pena. Todos esses canais que estão falando sobre o Evangelho puro é muito abençoado, gente. Vale muito a pena, é uma bênção. Hoje, particularmente, quero compartilhar com vocês a questão de um tema que acredito que está ocorrendo no mundo inteiro, não é só no Brasil, não. Graças a Deus, é no mundo inteiro. E Deus tem revelado através de sonhos e visões para nos prepararmos para a vinda de Jesus, para a salvação, para limparmos as nossas vestes, nos arrependermos de maus caminhos, de pecados e nos limparmos no sangue do Cordeiro, se preparar realmente. Porque a vinda de Jesus ela vai acontecer no momento que ninguém vai esperar, que vai ser surpresa realmente. Então, é necessário se encher de conhecimento, de discernimento do Espírito Santo de Deus. Você que não acredita, não ignore, respeite, não faça piadas, porque as coisas de Deus são realmente sérias. E, particularmente, as visões e os sonhos são proféticos, são descritos na Bíblia, são realmente verdade. E tem que ser assim, buscar o Espírito Santo de Deus para dar o discernimento, né? Alguns sonhos são difíceis. Eu espero um pouco para esse barulho da rua. Então, o tema de hoje é sonhos proféticos. Apenas coincidência? Sonhos proféticos, aí você pode colocar também visões, né? Porque tem alguns sonhos... Bom, é difícil de, às vezes, entender se é visão ou se é sonho. Porque é tão impactante, né, que fica confuso. Eu tive um sonho, mas foi um sonho muito intenso. Foi mais leve do que alguns sonhos. Cada sonho, Deus dá como Ele quiser, né? Deus dá como Ele quiser. Tem sonhos que é revelando todas as catástrofes, os acontecimentos mundiais e tal. E tem sonhos que é sobre focado na santificação, na preparação. Mas todos esses sonhos são uma bênção de Deus. É por causa do amor e da misericórdia de Deus que Ele tem dado esses sonhos. Gente, tem gente que pensa, por que Deus dá sonhos, às vezes, proféticos, sobre o fim dos tempos, sobre a vinda de Jesus, para pessoas que nunca leram a Bíblia, nunca se interessaram no Evangelho. E Deus dá. Por quê? Tudo tem um porquê. É porque o nosso Deus, Ele é um Deus de amor. Ele deseja realmente que todos se salvem, que todos se preparem, que todos aceitem, abrem o coração para Deus e viva Deus. Viva os seus ensinamentos, as suas ordenanças na palavra. Ele deseja isso para todos, que todos acordem, gente, todos. Os que vão para a igreja, os que não vão, o que gosta de ler a Bíblia, aqueles que não gostam de ler a Bíblia. Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade do seu amor, que é a palavra de Deus. Todos, sem exceção. O que é interessante, gente, é que esses sonhos têm acontecido. Não importa idades. Não importa idades. Crianças. É como diz a palavra, velhos, jovens, crianças, glória a Deus. Tudo se cumprindo, encaixando exatamente na palavra. Então, quem não assistiu sobre o meu sonho, assista. No começo do canal tem a explicação detalhada em 5 vídeos pequenos. Eu fiz pequeno para não ficar meio resumido e não fica muito cansativo de ouvir. Mas é tão interessante que eu acredito que quem é muito interessado nesse tema, a vinda do Senhor, preparação, santificação, arrependimento, vai gostar.
Vai gostar muito, porque é o que Deus quer da gente, gente. Reflexão, arrependimento, melhorarmos enquanto seres humanos, enquanto verdadeiros filhos de Deus, verdadeiros cristãos. É isso que Deus deseja, que Ele quer encontrar a gente assim na vida dele. Todos os dias, né, a gente precisa investir. Gente, eu quero ler essa carta extraordinária e abençoadíssima dessa irmã que recebeu uma profecia de Deus em 1968. Estamos em 2020, ok? 2020. Ela já se foi, lógico, né? Essa senhora de 90 anos, que era dedicada a Deus, uma verdadeira cristã, recebeu essa profecia. Essa profecia foi guardada durante um tempo. E agora que os sinais estão gritantes pelo mundo inteiro aí, que o pessoal já está vendo vários sinais bíblicos, proféticos acontecendo, foi revelada essa carta, graças a Deus. Então eu quero ler com vocês, é meio comprida a carta, gente, vamos ver como que vai dar aqui para ler. Uma senhora de 90 anos de idade, da cidade de Valdres, na Noruega, teve uma visão de Deus em 1968. O evangelista Emanuel Minos teve reuniões na cidade onde esta mulher residia. Ele se encontrou com ela e ela lhe relatou o que vira. Ele anotou tudo, mas achou aquilo muito estranho e guardou a profecia numa gaveta. 30 anos depois, ele decidiu que era hora de compartilhar a visão daquela mulher com outras pessoas. Aquela senhora de Valdres era uma mulher confiável e uma cristã fervorosa, com boa reputação na igreja e na comunidade local. Eis o que ela viu. Viu os tempos logo antes da volta de Jesus e antes de romper a Terceira Guerra Mundial. Viu os eventos com meus olhos naturais. Viu o mundo em forma de um globo. E vi todos os países da Europa, vi a Escandinávia, vi a Noruega. Vi certas coisas que acontecerão logo antes do retorno de Jesus e antes da última calamidade. Calamidade esta, que nunca a humanidade experimentou. Ela mencionou 4 ondas. Primeira, antes de Jesus retornar e antes do começo da Terceira Guerra Mundial, haverá uma détente, termo francês que indica uma flexibilização em relações tensas, especialmente em uma situação política, como nunca houve. Haverá paz entre as superpotências do Ocidente e do Oriente, e haverá muitos anos de paz. Lembre-se que ela viu isto em 1968, quando a Guerra Fria estava no auge, diz Emanuel Minos. Nesse tempo de paz, haverá o desarmamento de muitas nações, e também na Noruega, que não estará preparada quando a guerra chegar. A Terceira Guerra Mundial começará de uma maneira imprevisível, de uma forma que ninguém supõe, e a partir de uma região de onde não se espera que uma guerra pudesse surgir. Segunda onda. Os cristãos ficarão mornos como nunca antes e se desviarão do verdadeiro cristianismo vivo. Os crentes não quererão mais ouvir pregações penetrantes. Não vão querer ouvir mais, como antigamente, sobre o pecado e a graça, a lei e o evangelho, arrependimento e restauração. Uma mensagem substituirá todos esses temas: prosperidade e felicidade. O mais importante será ter sucesso, ser alguém, possuir bens materiais, coisas essas que Deus nunca prometeu desta maneira. As igrejas e as casas de orações ficarão cada vez mais vazias. Em vez de pregações como as que se faziam antigamente, como temas como
tomar a cruz e seguir a Jesus. A diversão, a arte e a cultura invadirão as igrejas e encherão os templos onde deveriam haver pessoas para ouvir do arrependimento e de avivamento. Isto aumentará de forma marcante antes da volta de Jesus. Terceira onda. Haverá uma desintegração moral como a velha Noruega jamais viu. As pessoas viverão juntas, sem precisar se casar. Não creio que o conceito de se viver junto, sem se casar, existia em 1968, diz Emanuel Minas. As pessoas serão muito impuras antes de se casarem, e a infidelidade matrimonial será algo natural, comum, com todas as suas justificativas. Este tipo de coisa invadirá a igreja e o justificaremos, até mesmo pecados contra a natureza humana. Logo antes da volta de Jesus, os programas de TV serão terríveis, como nunca antes visto. A TV recém chegara na Noruega em 1968, diz Emanuel Minas. Os programas de TV serão cheios de violência, ensinando as pessoas a matar e a destruir uns aos outros, e as ruas ficarão inseguras. As pessoas imitarão as cenas vistas na TV. Não haverá apenas uma estação de TV, mas haverá muitas. Ela não conhecia a palavra canal, como nós conhecemos hoje. Por isso, ela falava em estações de TV, diz Emanuel Minas. As estações serão muitas, como são hoje as emissoras de rádio, e serão repletas de violência. As pessoas usarão essas estações de TV para se divertirem. Veremos terríveis cenas de assassinatos e de pessoas destruindo umas às outras, e isso se espalhará por toda a sociedade. Cenas de atos íntimos explícitos serão mostradas na TV, coisas íntimas de um relacionamento conjugal entre duas pessoas. Naquela ocasião, protestei e disse que havia um parágrafo em nossa Constituição que proibia esse tipo de coisa, diz Emanuel Minas. E então a idosa me disse: acontecerá, e você o verá. Tudo o que temos de bom desaparecerá, e toda a indecência aparecerá diante dos nossos olhos. Quarta onda. Gente de países pobres invadirá a Europa. Em 1968, não havia esse tipo de imigração em massa de outros países, diz Minas. Virão para a Escandinávia e para a Noruega. Serão tantos que as pessoas se sentirão incomodadas com a presença deles e os tratarão com dureza. Receberão o mesmo tratamento dado aos judeus antes da Segunda Guerra. Então se completará a medida de nossos pecados. Protestei quanto ao tema da imigração, porque não entendi esse assunto naquela época, diz Minos. A mulher chorava e dizia: eu não verei essas coisas, você sim. Então Jesus voltará de repente e começará a Terceira Guerra Mundial. Será uma guerra curta. Ela viu a guerra em sua visão. As guerras que eu presenciei em vida são brincadeiras de crianças, comparada a que virá e se encerrará com uma bomba nuclear. O resultado é que ninguém conseguirá respirar. A fumaça de bombas atômicas cobrirá vários continentes, como América, Japão, Austrália e as nações ricas. A água,
ficará contaminada. Não poderemos mais lavrar o solo. Consequentemente, restará apenas uma remanescente. Os que restarem dos países ricos tentarão fugir para as nações pobres, mas estas os tratarão com a mesma dureza com que foram tratados pelos ricos. Fico feliz por não viver para ver essas coisas, mas quando a hora chegar, você deve criar coragem e contar esta visão. Eu recebi de Deus, e nada do que vi vai de encontro ou entra em choque com o que a Bíblia diz. Aquele cujos pecados foram perdoados e tem Jesus como Salvador e Senhor, está seguro. Nota do editor da fonte original. O relato acima foi originalmente transmitido de Israel para amigos nos Estados Unidos. Foi enviado por uma obreira cristã norueguesa chamada Ragna von Porra. Ragna comenta numa nota de rodapé que foi traduzida do dinamarquês. Ela diz ainda que Emanuel Minos, o evangelista mencionado no relato, era o vizinho de uma amiga dela em Oslo. Ouvi suas mensagens quando eu era jovem. Meus pais o conheciam, ela diz. Por temor em passar adiante falsas profecias, diligentemente pesquisei o tema aqui apresentado. Demorei para publicar até que a permissão me foi dada de Ragna von Porra, em Israel. Em meu contato com ela, assegurou-me que os relatos são verdadeiros. Bom, eu resumi um pouquinho, né? Eu dei somente uma resumidinha. Então, eu vou terminar aqui a frase dela. Assegurou-me que os relatos são verdadeiros e confiáveis. De fato, ela relatou que o primeiro relato foi publicado num periódico cristão norueguês. Em minhas pesquisas, descobri que o primeiro relato foi também publicado numa revista cristã na Alemanha. O site do Dr. Emanuel Minos está atualizado e pode ser acessado para que se confira. Ainda que o idioma do site seja o norueguês, a mesma história dessa mulher está ali em inglês. Ragna se dedicou em buscar a veracidade dos fatos e declarou: não faço objeção de que você publique. Tem que ser agora ou nunca. Glória a Deus, que impactante, gente, essa carta. Ficou guardada, né? Porque foi dada no ano de 1968, muito chocante para a época. Mas, enfim, e agora tem também muitas revelações atuais. Tem muitas revelações atuais de agora. Alguns com cenas diferentes, né, episódios diferentes e tal, e todas acentuando para o quê? Para o despertamento da igreja, né, da preparação, para todos se prepararem realmente. Não dá tempo de perder tempo, não dá tempo de perder tempo, essa é a verdade. Perder tempo com besteira, snobismo, orgulho, materialismo. Tem as coisas. As pessoas têm o direito de ter, usufruir do seu trabalho, do seu esforço. Tenha as suas coisas, sua casa. Tem gente que fica perguntando: não vai dar tempo de casar e ter filho. Gente, o tempo é de Deus. O calendário de Deus é Ele que domina. Um dia para a eleição como mil anos. Então, cada um vai vivendo sua vida normal, mas principal, não aplicar o coração, a alma, o espírito às coisas materiais, a dinheiro, não criar raízes aqui neste mundo, de forma que você esqueça que você é um filho de Deus que precisa cuidar da sua vida espiritual. Eu e você não podemos esquecer disso.
que fomos criados por Deus, aceitamos Jesus, então devemos zelar pela nossa vida espiritual, as nossas vestes espirituais limpas com Deus, com Jesus. Nós, cheios do Espírito Santo de Deus, dos seus espíritos, dos frutos do Espírito de Deus, para estarmos com as nossas vestes prontas. Porque, como diz a palavra, o dia e a hora ninguém sabe, mas os sinais estão aí, por amor e misericórdia, Deus tem revelado, além de ter revelado na Bíblia Sagrada, tem revelado também de forma impressionante, impactante, pelo mundo inteiro, por vários países, várias nações, jovens, adultos, crianças, que a vinda de Jesus se aproxima, o dia da salvação. Então vale muito a pena perseverar na luta espiritual, não desistir, não adorar nada e nem ninguém nesse mundo. Viver com amor, com respeito, gostar, sim, mas, entende? Não criar raízes aqui nesse mundo, não ficar fechando o coração para as coisas de Deus e ficar se aplicando muito nas coisas materiais e passageiras, porque tudo vai passar. A palavra de Deus diz que tudo passará, mas a palavra de Deus nunca passará. Então, vale a pena muito investir. Eu encorajo você, meu irmão, minha irmã, meus amigos, meus familiares, em investir realmente em arrependimento, em restauração, em buscar a Deus com todo o amor, com todo o coração. Tem gente que fala assim, você é muito religiosa, eu não gosto de religião. Eu não sou religiosa, gente. Vamos dizer a verdade. Jesus, quando veio aqui, nesse mundo, na missão dele, de salvação, redenção, ele não pregou religião. Gente, é um engano que tem. A questão da religião foi algo que a humanidade inventou. Foi algo que foram os humanos que fizeram isso, essa coisa de nomes, placas de igreja, diferenciações de dogmas, doutrinas, etc, etc, etc. Isso daí foram coisas humanas. Jesus foi muito claro aqui, quando ele veio aqui, o que foi tudo registrado, segundo os testemunhos dos seus discípulos, profetas, etc, etc, foi o quê? Foi a verdade do amor de Deus. Foi a verdade da palavra, foi o impacto do amor de Deus. Como é primordial e necessário o ser humano, foi criado por Deus, ser cheio de Deus e viver Deus nas suas ações, nos seus pensamentos, na sua vida, deixando a Bíblia Sagrada como um presente para a humanidade, né? Para nos ajudar a sermos pessoas, bons seres humanos, para ajudarmos a sermos pessoas de Deus, né? Filhos de Deus, cristãos verdadeiramente. E temos conhecimento também da origem da vida, né? A origem da criação, a origem humana, para quem acredita, né? No cristianismo. Então, gente, quero que vocês guardem no coração esse tema que é tão importante e impactante. Deus está conosco até o fim dos tempos. Assim Jesus diz que Ele está conosco até o fim dos tempos. Não importa o quanto difícil seja. Ele está conosco até o fim. E quem se preparar a limpar suas vestes espirituais não vai assistir a pior parte. Na minha opinião, assim eu entendo, eu interpreto. Que a pior parte, que diz que é a grande tribulação, eu acredito que os cristãos que estão já espertos, sábios, se preparando, limpando a sua vida, organizando a sua vida com Deus, seus caminhos, sobe primeiramente no primeiro, no arrebatamento, sobe com Jesus para ficar com o Senhor para sempre. Não participa da pior parte. Mas eu entendo assim, gente, que eu não sei se é correto dizer atrasados, mas a pessoa que se despertou assim meio que, vamos dizer, meio tarde, sabe? A pessoa ficou empurrando com a barriga e deixar assim, deixa pra depois, né? Eu tenho um certo pecadinho assim que eu tenho que resolver, eu tenho que tentar parar, ou é um vício ou qualquer outra coisa. Não, deixa pra amanhã, a pessoa foi atrasando, né? Atrasando. E aí foi deixando por último. Por isso que eu digo, que eu creio, eu entendo que uma parte de cristãos, ela vai subir, certo?
no arrebatamento de impacto vai estar preparado para a vinda, está preparado, mas vai ter uma parte que fica, mas a misericórdia de Deus é tão grande que mesmo esses que ficarem, Deus, ele vai ouvir, porque as pessoas vão se arrepender, alguns não, nem vão se arrepender, né? Mas alguns vão se arrepender e lavar suas vestes no meio da grande tribulação. E é o pior, né, gente? É mais sofrível. É mais sábio a gente se preparar agora. Gente, agora é tribulação, vamos falar a verdade. Tanta coisa horrível que está acontecendo, esse vírus horrível pelo mundo inteiro, essa quantidade de mortes pelo mundo inteiro. Isso já é uma tribulação, né? Pela lógica, pela coerência. Eu vejo assim, essas coisas que têm acontecido, absurda. Já é uma tribulação. Agora, grande tribulação já é diferente. Como a senhora até relatou aqui, né? Na carta, a grande calamidade que ela relatou aqui, é lógico que é a grande tribulação, e tem a ver porque tem na Bíblia também. É a grande tribulação, gente, muito pior do que tudo. Por isso que é mais sábio, por isso que Deus tem dado tantos avisos, além da Bíblia Sagrada, tantos avisos e visões, para sacudir o povo, para se preparar mesmo, e levar a sério, se preparar. Não deixar para depois. Porque vai ter um tempo que não vai dar mais tempo. A gente vai... Sim, pela misericórdia de Deus, se a pessoa, mesmo na grande tribulação, aquela calamidade imensa, se arrepender, limpar suas vestes, Deus, lógico, Deus vai perdoar, Deus vai salvar, sim. Mas, se quem pode fazer, se interessa em já estar pronto, preparado, gente, é muito melhor se preparar antes. Agora, que Deus tem dado tantas oportunidades. Então, gente, Deus abençoe vocês. Que Deus nos dê a direção, cada um, de se aplicar nos caminhos do Senhor verdadeiramente, de se encher do Espírito Santo de Deus, dos frutos do Senhor. Deus abençoe a cada um. Tchau, tchau.